quarta-feira, dia 20 de setembro, e agora nós vamos para a nossa entrevista do dia com a procuradora do Ministério do Trabalho, a Daniele Olivares Correia, que vai falar com a gente sobre um evento que vai acontecer amanhã na sede do Ministério Público, porque amanhã é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E, gente, deixa eu só dar um recado aqui para os ouvintes. Nós estamos esperando a entrada do presidente da República, o início do discurso dele. Eu já combinei com a doutora Daniele que se ele entrar durante essa entrevista, então nós encerraremos a entrevista. Por isso eu quero falar com ela assim o mais rápido possível. Doutora Daniela, bom dia. Daniele, né? Bom dia. Muito bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês aí nessa manhã. Tá certo. Bom, amanhã, como eu coloquei, é celebrado, né, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, e a minha pergunta para a senhora é que no mundo do trabalho, essas pessoas ainda sofrem demais ou não, doutora? Infelizmente, ainda é muito difícil a inclusão que eles têm direito, né? As empresas não contratam as pessoas com deficiência, ainda existe um preconceito social muito grande em relação ao reconhecimento da capacidade e da competência dessas pessoas por ingresso no mercado de trabalho. Então, hoje a gente vê que ainda essa parcela da população sofre bastante e está alijada aí de seus direitos fundamentais. E por isso que esse evento é tão importante, porque ele, na verdade, traz a sociedade para a discussão desse assunto, né? Para a discussão da inclusão, o que cada um de nós tem como responsabilidade para aumentar a inclusão na sociedade. Então, a gente está chamando empresas, sindicato, entidades de apoio às pessoas com deficiência, órgãos públicos, toda a sociedade civil organizada, para que a gente possa discutir essa questão da inclusão em todas as áreas, né? Na área da saúde, na área do trabalho, na área da educação, na área do lazer. Então, a ideia desse evento é trazer essa discussão social, é trazer o conhecimento para a população e para desmistificar essa cultura que a gente tem de que essas pessoas não poderiam estar no mercado de trabalho, não poderiam estar produzindo como qualquer outro trabalhador. O professor, doutora, a gente vê aí que muitas empresas não cumprem, né, a legislação. Existe uma legislação com respeito às pessoas com deficiência, né? Empresas com mais de 100 funcionários têm que ter um percentual, acho que de 5%, se eu não me engano, de pessoas com deficiência. Mas o não cumprimento dessa lei não gera multa, não gera uma maneira de obrigar mesmo essas empresas a contratarem, a cumprirem a lei, né? Sim, nós temos uma lei, na verdade é o artigo 93, né, da lei 8.213, que trata dessa questão, que é a ação afirmativa, para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. A partir de 100 funcionários, a cota é escalonada, ela vai de 2% a 5%, e quem faz essa fiscalização é a Auditoria Fiscal do Trabalho, né? Eles é que fazem a fiscalização das empresas. Infelizmente, essa lei já tem mais de 30 anos, e até hoje, essa cota não é cumprida por mais da metade das empresas. A gente até fez uma pesquisa que vai ser, inclusive, mostrada agora nesse evento que nós estamos fazendo entre hoje e amanhã. Na verdade, o evento começa hoje aqui na Procuradoria, então hoje e amanhã nós vamos ter várias atividades, e amanhã a Unicamp, através do CESIT, né, que é do Instituto de Economia, vai apresentar uma pesquisa que foi feita no estado de São Paulo em relação à população com deficiência, inclusive em relação às contratações. Mas eu já posso falar de antemão que um pouco menos da metade das empresas cumpre a cota. Agora, doutora, infelizmente, a gente ainda tem um grande número de vagas disponíveis a serem preenchidas e um número enorme de empresas que ainda não preenchem essa cota. Agora, doutora, essa é a atividade do Ministério Público, né? Deixa eu te perguntar uma coisinha, só dentro dessa sua resposta. Uma das questões que sempre nos colocam... Perdão. Uma das questões que sempre nos colocam é que, para você poder contratar um PCD, muitas vezes você esbarra na falta de capacidade de escolaridade, e as próprias empresas têm dificuldade em trazer esse PCD para dentro da empresa. Até onde vai o preconceito e até onde vai, de fato, essa dificuldade
de você promover a inclusão em relação a essa capacitação? Então, na verdade, esse é um dos principais argumentos, e essa pesquisa da Unicamp, justamente ela vem para desmistificar isso. Quando a gente fala dessa questão da falta da escolaridade ou da capacitação, a gente pensa numa situação do Brasil de 20 anos atrás. A gente sabe que o Brasil ele tem um arcabouço jurídico bem consistente em relação à questão da inclusão da pessoa com deficiência, né? Desde a Constituição de 88 e as leis que se seguiram depois, trouxeram essa inclusão para a educação, para a saúde, para o trabalho. Hoje, as pesquisas mostram que as pessoas com deficiência, em sua grande maioria, têm no mínimo o ensino médio completo. Então, a gente não está tratando de pessoas que não têm escolaridade. A gente tem uma porcentagem grande hoje de pessoas com deficiência que, inclusive, já são graduadas e pós-graduadas, em relação, inclusive, à questão de bolsas, né, para essas pessoas nas universidades. Então, a realidade hoje é muito diferente da realidade de 20 anos atrás. Por isso, essa pesquisa é tão importante que nós vamos demonstrar amanhã. Que, na verdade, ela retrata a situação do Estado de São Paulo, que não é diferente da situação do país. Então, o censo agora que está sendo feito, né, quando for divulgado, vai poder mostrar esses dados para a gente também. O que a gente vê é que qualquer trabalhador, quando ele vai entrar no mercado de trabalho, quando ele vai assumir uma função dentro de uma empresa, ele tem que ser treinado e capacitado para aquela função. E isso não é diferente em relação às pessoas com deficiência. Então, se a pessoa ela tem o requisito básico para o ingresso naquela vaga, é claro que a empresa vai ter que fazer uma capacitação para que ela aprenda o trabalho, a tarefa a ser desenvolvida naquele processo produtivo, naquele ambiente de trabalho. Então, o que a gente vê é essa dificuldade do rompimento da barreira atitudinal, porque já se vê de antemão que essa pessoa talvez tenha mais dificuldades que as outras. O que, na verdade, ela precisa é de tecnologias assistivas, de acessibilidade no ambiente de trabalho, para que ela possa ser treinada de forma adequada e possa desenvolver o seu trabalho. Olha, eu peguei a pesquisa, doutora, foi enviada para a gente, eu acho que é essa do CESIT da Unicamp, de 2022, são 171.668 pessoas com deficiência na RMC. Claro que eu não tenho do estado todo, né? Dessas 101.309 pessoas com deficiência, elas têm idade entre 20 e 64 anos, sendo que 81 mil delas estão acima de 64 anos. E na faixa etária de 15 a 19 anos, existem 4.572 PCDs na RMC, ou seja, com potencial para ingressar nos programas de aprendizagem. Já em relação aqui à contratação, nós tínhamos em 2019, ou temos agora para o futuro, 17.837 vagas para pessoas com deficiência nos 20 municípios. Só que, nos últimos anos, dessas 17 mil, apenas 8.663 foram ocupadas. Ou seja, a maior parte dessas vagas estão em aberto. E a pesquisa também aponta, gente, que eu acho que isso é muito interessante, que 2.275 desses PCDs têm ensino médio completo, 474 com curso superior completo e 248 com ensino fundamental completo. Aí eu acho que responde, confirma isso que a senhora falou, né, doutora Daniele? Isso. Então, tá certo. Agora, doutora, diante dessa pesquisa, quais são as estratégias que o Ministério Público vai tomar ou vai adotar para poder fazer com que essas empresas acabem aumentando ou pelo menos cumprindo essa lei? Esse evento, o Ministério Público ele não tem apenas uma atuação repressiva com o ajuizamento das ações civis públicas, né? A gente também tem uma atuação de interlocução social. Então, uma das estratégias do Ministério Público é justamente promover esse tipo de evento que nós estamos fazendo agora, chamando as empresas para que participem desses eventos, para que se capacitem. Porque nós trazemos aqui para as palestras e para a exposição de workshops e serviços, prestação de serviço, várias entidades que falam sobre essa questão da capacitação, que fazem a ponte entre o trabalhador com deficiência e as empresas que querem contratar, que dão esse respaldo no ingresso desse trabalhador no ambiente de trabalho, inclusive a assessoria
adequada para que essas empresas possam fazer essas capacitações e possam fazer esse recrutamento de forma adequada. Então, uma das estratégias do Ministério Público do Trabalho é justamente criar essa interlocução social, trazer para a discussão todos os entes envolvidos nisso, que são os sindicatos, que eles podem trazer, por exemplo, cláusulas de inclusão de pessoa com deficiência nas convenções e nos acordos coletivos, né, de forma a aumentar a inclusão desses trabalhadores. As empresas, através dessas entidades, eles podem saber quem são as pessoas que estão disponíveis nas suas localidades, onde tem as suas unidades empresariais para contratação, e de que forma que eles podem fazer essa contratação. Então, a ideia é a gente trazer todos esses atores para falar sobre isso, para a gente falar do conceito novo da pessoa com deficiência, da quebra de barreiras, porque é através da informação que a gente vai quebrando essa cultura e vai ampliando a inclusão dessas pessoas, né, através da acessibilidade. Agora, uma coisa que eu quero dizer aqui, que eu acho que um dos principais entraves no cumprimento da cota é a barreira atitudinal e é a falta de acessibilidade dentro dos espaços públicos e privados para que essas pessoas possam, de fato, ingressar, né, e estar incluídas. Então, essa é a principal barreira. Talvez um autoexame, né, em relação às empresas especificamente, para verificar no seu ambiente laborativo quais são os itens de acessibilidade que precisam ser feitos para que haja uma maior inclusão. Isso que acho que é a principal barreira. Uma vez que a gente quebre e que promova essa acessibilidade, eu acho que o cumprimento da cota ele passa a ser uma consequência. O que a senhora está dizendo é o preconceito mesmo, né? Na realidade, né? O preconceito contra a pessoa com deficiência, que é uma coisa terrível, né? É um preconceito que eu considero como outro qualquer, assim, da pior espécie também. Mas a gente vê que o desemprego entre as pessoas com deficiência, segundo as pesquisas aí, ele aconteceu justamente quando o desemprego na economia, de uma maneira geral, também acontece, né, por conta da pandemia, por conta das deficiências econômicas aí. Não seria o caso de uma atitude do Ministério Público do Trabalho, das entidades envolvidas, de promover, de convencer os empresários de que quando há desemprego em massa ou desemprego por conta da economia, que as pessoas com deficiência sejam as últimas a serem demitidas, porque elas têm mais dificuldade, inclusive, para voltar ao mercado de trabalho depois? Vocês não poderiam pensar em alguma coisa desse tipo para ajudar, né, as pessoas com deficiência a se manterem mais no trabalho? Sim, na verdade, é o que a gente mais faz, né? Todo ano aqui a gente faz eventos que falam dessa questão, que falam dessa problemática, e a gente vê pelas pesquisas que no período da pandemia, as pessoas com deficiência, lógico, todos os trabalhadores foram prejudicados, muitos perderam seus postos de trabalho, mas as pessoas com deficiência, proporcionalmente, né, perderam muito mais postos de trabalho do que os trabalhadores sem nenhum tipo de deficiência. E na retomada desses empregos, que a gente sabe que houve uma retomada agora, em 2021, 2022, 2021, a retomada foi muito acanhada. A gente percebe que as demissões diminuíram quando, na conversão da medida provisória, na Lei 14.020, foi estabelecido um artigo em que conferiu o direito de estabilidade provisória dessas pessoas até o final do período de calamidade pública, né, decretado. Então, até dezembro de 2020, essas pessoas não podiam ser demitidas. A gente percebe que a partir do momento que essa norma parou de ser exigida, logo em 2021 já começaram as demissões novamente. Isso mostra, na verdade, esse estigma, né? Na verdade, as empresas cumprem porque estão obrigadas, não porque, de fato, acreditam que aquele trabalhador possa gerar lucro, possa contribuir para aquele processo produtivo. E é exatamente isso que a gente precisa quebrar, esse preconceito, essa cultura de que essas pessoas precisam ser ajudadas, porque a gente tem uma cultura de que elas precisam ser ajudadas, então se vê como uma questão de caridade e não como uma colocação no mercado de trabalho como qualquer outro trabalhador. O que eles precisam, de fato, é que haja a tecnologia assistiva, que haja adaptação naquele ambiente para que eles possam desenvolver o seu trabalho de forma normal, natural, e que entrem nos processos de carreira, em promoção de carreira, nos treinamentos, porque o que a gente vê? Eles entram naqueles cargos base da empresa e ali eles ficam. Eles não têm possibilidade de progressão na carreira dentro de uma empresa. E o que acontece? Esse trabalhador, muitas vezes, acaba se desmotivando e ele mesmo acaba pedindo demissão, porque ele não vê que ele pode continuar ali.
Então, é difícil esse processo. Há a necessidade, de fato, de uma quebra dessa barreira atitudinal. E essa visão de que esse trabalhador, ele pode sim contribuir para a lucratividade da empresa, ele pode sim desenvolver um trabalho de maneira tão competente quanto qualquer outro trabalhador. Tá certo, doutora. O nosso ouvinte, o Digão Celino, está falando que a vereadora Mariana Conte, ela apresentou um projeto de lei que obriga empresas contratadas pela Prefeitura de Campinas a cumprirem as leis e decretos federais que determinam o preenchimento das cotas destinadas às pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência Social e aprendizes. A senhora acredita que esse tipo de projeto é válido para poder mudar essa realidade que a senhora está nos apresentando aqui hoje? Sim, eu acho muito válido esse tipo de projeto, e esse é um dos vários que o Poder Legislativo pode fazer, e até o Poder Executivo, para ampliar a inclusão, né? A gente fez aqui no mês de junho, foi no final de junho, uma mesa redonda, em que a gente chamou membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, conselhos municipais, secretarias de emprego e renda, justamente para discutir o que os órgãos públicos podem fazer para aumentar a inclusão. Então, essa iniciativa eu acho bastante louvável, e tem outras iniciativas que podem ser tomadas, por exemplo, pelo município. Eu vou dar um exemplo aqui que eu achei bem interessante. A empresa, para ter um alvará de funcionamento, por exemplo, o prédio tem que estar totalmente adaptado. Então, assim, existem várias formas de você ampliar a inclusão, né? Então, por isso que eu falei no começo da entrevista, o que cada um de nós pode fazer para aumentar a inclusão, para aumentar essa acessibilidade que é tão necessária, né? Porque cada um, dentro do seu trabalho, dentro da sua função, tem como ampliar essa discussão sobre a inclusão, tem como ampliar a inclusão. Então, essa mesa redonda que nós fizemos no final do mês de junho foi justamente para discutir isso. Tá certo. Eu quero agradecer a doutora Daniele Olivares Correia, ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho aqui da 15ª Região de Campinas, e amanhã o Ministério Público vai fazer um evento justamente para poder tratar sobre esses temas que nós falamos aqui na entrevista, porque amanhã é celebrado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Doutora Daniele, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Bom trabalho, bom dia. Bom dia. Bom, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais Bastidores do Poder.